Veremos hoje a situação atual de Israel de acordo com a Bíblia. A meretriz de Apocalipse 17 simboliza uma entidade religiosa e política corrompida que se prostituiu com os reis da terra. Ela afirma em Apocalipse: Não sou viúva. Numa postura arrogante representando um Israel apóstata, especialmente Jerusalém, que mantém alianças com impérios desde o Egito até os Estados Unidos. Esses impérios são simbolizados pelas 7 cabeças da besta, que são os 7 montes a qual a meretriz se assenta. Quando a meretriz diz, não sou viúva, se refere justamente de uma meretriz que tem apoio irrestrito de seus homens, ou seja, de uma meretriz que é chancelada pelos reis da terra em todas as suas atitudes, pois Israel nunca foi viúva. Esse é o sentido da profecia. Uma meretriz que se assenta sobre esses 7 montes, pois tem apoio e se apoia e se contaminou com eles, se aliançou com os 7 impérios. Em todas essas eras ela nunca ficou desamparada. Morria um império e ela já se assentava em outro, evitando assim a viuvez. Estou assentada como rainha, não sou viúva, e jamais sentirei tristeza. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, com a qual fornicaram os reis da terra. Apocalipse 17, 1, 2. A profecia diz que as 7 cabeças da besta são reis e montes. Reis, na verdade, se tratam de impérios, e montes se tratam do poder desses impérios. E a meretriz se assenta sobre eles em todas as eras. Israel se contaminou com esses poderes imperiais ao longo da história. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e hoje os Estados Unidos, perdendo assim sua separação espiritual. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais está assentada a mulher, e são também 7 reis. Apocalipse 17, 9, 10. Como explicar então que esses 7 montes não são literais, já que tentam ligar os montes da profecia com as 7 colinas de Roma e o catolicismo? Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua de vários materiais. Uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, atingiu os pés de ferro e barro, quebrando-os. A estátua desmoronou, e a pedra que o atingiu se tornou um grande monte, simbolizando o reino eterno de Deus. É descrito na passagem que esse monte preenche toda a terra, representando o governo de Cristo na terra, e acima do monte um templo, de onde Cristo governará, como diz em Isaías. Usando essas passagens bíblicas como base, a meretriz se assenta sobre os 7 montes, que representa o poder desses governos terrenos, pois ela se apoia neles, se contaminou com eles em todas as eras. Por isso ela está assentada sobre eles. Porém, em contraste da prostituta, existe os 144 mil de Israel, um remanescente puro de todas as eras, que não se contaminaram com mulheres. A mulher citada na passagem se tratam de impérios. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Apocalipse 14, 4. Diferente da prostituta que se deitou com os 7 reinos de todas as eras. Interessante essa correlação entre ambas passagens, pois se trata de um mesmo povo, mas com distinção em 2 grupos, a pureza e a prostituição. Existe um Israel que não se prostituiu, pois são virgens. Esses são os 144 mil. E existe um Israel que se prostituiu com os reis da terra, e que neste exato momento embriaga os habitantes do mundo inteiro com a sua carnificina, a qual, em seu discurso, é chancelada por Deus. E temos justamente aí o maior sinal, pois a meretriz tem a mídia tradicional, as lideranças globais e a maioria dos habitantes da terra ao seu lado. Jerusalém, que era repleta de justiça, agora é uma meretriz! Não dá nem para dizer que o sistema está contra Israel. Na verdade, vemos exatamente o oposto. Todas as nações se dobram perante Israel, perante a grande cidade que domina os reis da terra.
E é justamente aí que o cumprimento profético se realiza. Pois se todos chancelam a meretriz, todos, sem exceção, já são coparticipantes do seu vinho. Pois além de Jerusalém matarem os antigos profetas, o planeta inteiro justifica em nome de Deus os atos de Israel contra Gaza. Afinal, uma nação debaixo das promessas de Deus. Logo eles dizem que tudo se torna justificável. E o bom samaritano é esquecido e morto pelo caminho. Em uma das passagens marcantes sobre o período da grande tribulação, a Bíblia descreve um momento em que o dragão, símbolo de Satanás, lança de sua boca um rio para tentar destruir e tragar a mulher Israel, numa clara emboscada para dizimá-la, quando ela se aproximasse do rio e fosse tragada pelas águas. Mas a terra se abre e engole as águas, salvando a mulher milagrosamente. Essa cena profética lembra o que aconteceu recentemente em Gaza. Além dos ataques diários de Israel e da fome, os palestinos enfrentam outra ameaça, a sede. Só nesta sexta-feira, mais 70 palestinos morreram em ataques de militares israelenses. Foram bombardeios e tiros perto de pontos de distribuição de comida. Mulheres e crianças foram convocadas por uma suposta fundação humanitária, associada a Israel e aos Estados Unidos, que atua na região. A promessa era do povo palestino receberem água e comida, mas ao aguardarem no corredor humanitário foram recebidas a tiros. A ajuda era uma armadilha, uma emboscada, vitimando 140 vidas. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse capítulo 18, versículo 24. Deus não aprova essa aliança política. Ele denuncia esse adultério espiritual e anuncia a futura destruição da cidade de Jerusalém e do seu sistema político. Assim diz em Apocalipse sobre os 10 reis que deixarão a meretriz em ruínas. Façam com ela como ela tem feito com vocês, e mais, deem o dobro do castigo por todas as suas más obras. Ela preparou muitas taças de desgraça para os outros, por isso preparem-lhe uma porção dobrada. Quando João teve a visão da besta de cor escarlate, ele viu a meretriz sentada sobre ela. E viu uma mulher montada numa besta de cor de escarlate. A cor escarlate simboliza o sangue, o pecado e a violência gerados por essa aliança. Vamos agora saber mais sobre essa cor. Em Isaías, a cor escarlate simboliza o pecado profundo e visível. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Na profecia sobre a queda de Nínive, em Naum capítulo 2, os guerreiros que trariam o juízo à cidade aparecem vestidos de escarlate e com escudos tingidos de vermelho, símbolos do sangue, guerra e violência. Em Apocalipse, a meretriz está vestida de escarlate, e mais à frente diz que nela se achou o sangue dos profetas, das testemunhas de Jesus e de todos os que morreram na terra. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Agora que sabemos o que essa cor representa, vamos para o segundo raciocínio. Repare que a besta só aparece na cor escarlate, quando a prostituta se assenta sobre a besta. Mas quando João vê a besta surgir do mar na primeira vez anteriormente, a besta não aparece com essa cor. Por que será? Exatamente porque as prostituições e as perseguições nunca aconteceram sem a anuência da meretriz. Por ela estar vestida de escarlate, os outros reinos também estarão, pois isso ocorre quando eles se aliam a ela e quando ela se assenta neles. Roma executou a crucificação de Jesus, mas isso jamais aconteceria se não fosse os fariseus e líderes religiosos tramando e pressionando para que isso acontecesse. A Grécia, por exemplo, é simbolizada pela quinta cabeça da besta, na cor escarlate.
A cultura pagã da Grécia, o helenismo, começou a influenciar o povo judeu a partir do domínio de Alexandre o Grande. E se intensificou com Antíoco Epifânio, que invadiu Jerusalém e profanou o templo com a anuência da meretriz. O Jasão e Menelau, por exemplo, foram uns dos que subornaram o Antíoco para se tornarem sumos sacerdotes do templo. Em troca do cargo e do poder, aceitaram a cultura helenista e ergueram estruturas pagãs em Jerusalém e dentro do templo. Muitos dentre o povo e sumos sacerdotes apoiaram a repressão contra os macabeus, que era um grupo de guerrilheiros judaicos que lutavam contra a imposição dessa cultura grega. A meretriz, ao longo da história em busca de poder e aliança, sempre se prostituiu. Foi assim com o Egito e a Assíria, por exemplo. Ao ponto da própria meretriz se aliar na perseguição contra o seu próprio povo. E quando o Salvador veio em pessoa, vocês o traíram e pessoalmente o assassinaram. Vocês receberam a lei, mas vocês não a observaram. O passado se repetirá. A besta que sobe do abismo, aliado da meretriz, terá poderes surreais. O livro de Daniel nos diz que ele destruirá poderosos, vencerá muitas batalhas, fará o que bem entender e será próspero nos seus enganos. Agora vamos para a parte mais importante do vídeo. O termo grande cidade não é uma palavra solta e isolada em Apocalipse. Esse termo grande cidade se repete diversas vezes no livro da Revelação. Em Apocalipse 17, um anjo diz a João que a meretriz se trata da grande cidade. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quando a meretriz sucumbir num grande incêndio, as pessoas dirão: Ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E as lamentações continuam. Ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Novamente o termo grande cidade é citado. E um anjo forte levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a ao mar e disse: Com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. No total, o termo grande cidade se repete 7 vezes no livro de Apocalipse. Agora vem comigo nesse raciocínio. A Bíblia relata a vinda de 2 testemunhas que serão profetas enviados por Deus para proclamar juízo durante os 3 anos e meio finais da tribulação. Em Apocalipse relata que quando as 2 testemunhas forem mortas pela besta, seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Vamos analisar a profecia. A besta que sobe do abismo dará um fim nas 2 testemunhas. Pelejará contra elas e as vencerá e matará. A transgressão e a iniquidade atual dessa grande cidade é tão grande que ela é comparada a Sodoma e ao Egito antigo. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Repare que o termo grande cidade se repete. O final do versículo deixa claro que a grande cidade se trata de Jerusalém, pois é dito que os corpos das 2 testemunhas ficarão expostas na praça da grande cidade, onde Cristo foi crucificado, ou seja, Jerusalém. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vamos analisar a profecia de forma mais minuciosa ainda. O livro de Apocalipse relata que a besta matará as 2 testemunhas. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. O fator revelador é que a prostituta Jerusalém está embriagada justamente com o sangue dessas 2 testemunhas. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja,
A besta, que é o grande aliado da prostituta, agirá em conjunto com ela. Jerusalém não é apenas mencionada como a grande cidade prostituta, onde os cadáveres das duas testemunhas ficarão expostos. Ela também é apresentada como um poder religioso, diretamente responsável pela perseguição que ocorrerá.